Queridos irmãos e irmãs, hoje nós precisamos partir do Evangelho que acabamos de ouvir para compreendermos também as duas primeiras leituras. Nós vemos hoje o momento em que os discípulos levam a Jesus um pedido, e aí, por causa desse pedido, a igreja nos convida a refletir sobre quem é Jesus, para que a gente não se engane e não se decepcione no caminho do seguimento de Jesus. Tem muito a propósito, sendo o dia do primeiro encontro dos nossos novos catecúmenos, ter esse conhecimento de quem é Jesus e o que é que ele nos propõe. Comecemos então pelo Evangelho, e logo no início, aliás, o Evangelho de hoje nos coloca naquela reação de quando nós sentimos vergonha pelos outros. Já viram quando alguém faz alguma coisa e a pessoa não percebe, e a gente fica com uma vergonha por ela, chamada vergonha alheia, não é? Hoje, se a gente prestar bem atenção na atitude dos discípulos, a gente fica com vergonha por eles. O que eles fazem hoje? Primeiro, 2, depois os 10. Primeiro, Tiago e João se aproximam de Jesus e vejam o que eles falam. Mestre, queremos que faças o que nós vamos pedir. Eles estão rezando? Não. Eles estão dando uma ordem a Jesus. O Senhor vai fazer o que nós vamos pedir. Já vem uma primeira reflexão para nós, não é? Como é que a gente reza? Qual é a nossa atitude quando nós nos dirigimos a Deus? Nós pedimos, reconhecemos que precisamos dele, ou será que às vezes somos tentados a rezar como quem dá ordem a Deus, não é? Essa expressão que a gente usa muito e que é muito bonita, não é? A expressão "se Deus quiser". É uma expressão muito bonita, mas nós já estragamos um pouco essa expressão porque colocamos mais um pedacinho nela. Em geral a gente fala assim: eu vou fazer tal coisa se Deus quiser. E aí a gente acrescenta o que mesmo? E Ele quer. Estava tão bom, nós estragamos. Eu vou fazer tal coisa se Deus quiser, e Ele quer. Ó sabedoria infinita, quem é que te garante que Deus quer? Como é que você sabe com tanta certeza que aquilo que você vai fazer, aquilo que você está planejando, é o que Deus quer? O sentido dessa expressão é exatamente dizer: eu pretendo fazer isso, pretendo alcançar isso, desde que seja o que Deus quer. Aí nós mudamos o sentido, né? Já dizemos assim, se Deus quiser. O tom da voz já está dizendo que é uma afirmação, não uma condição. E aí, se não bastasse essa afirmação, ainda acrescentamos, e Ele quer. Não é de hoje que acontece isso. Foi assim que os discípulos rezaram: queremos que faças o que vamos pedir. E o que é que eles pediram? A salvação eterna? O perdão dos pecados? Um coração humilde? Um coração desapegado? A graça de saber perdoar? Não, nada disso. Eles pedem a Jesus um lugar de destaque no seu reino. E por isso Jesus responde para eles. Jesus tinha uma paciência infinita, porque manter a calma e manter a paciência no momento desse, Jesus simplesmente fala: vocês não sabem o que estão pedindo. Não sabem porque não sabem rezar. E não sabem porque vocês já me seguem há 3 anos e ainda não sabem quem eu sou. Talvez a gente pense aqui que os discípulos estão dizendo para Jesus assim: Senhor, quando o Senhor chegar lá no céu, reserva um lugarzinho para nós lá perto do Senhor. Mas não é isso. Se fosse isso, a gente até entenderia um pouco, mas não é isso. Jesus está indo para Jerusalém, onde ele vai ser crucificado. Mas na mente dos discípulos, na mente das pessoas daquele momento, Jesus ia chegar em Jerusalém, ia expulsar os romanos. Jesus seria, na visão deles, um revolucionário político, que veio para resolver as questões políticas. Ele iria expulsar os romanos, expulsar Pilatos, Herodes, e iria novamente restabelecer um reino terreno. Ele seria o soberano, e aí, é claro,
Jesus, o senhor ganhou as eleições, né? Agora é hora de o senhor lembrar do que o senhor me prometeu. Já ouviram essa história? Já viram casos assim? O Evangelho é um livro antigo ou é um livro sempre atual? Não é? Era isso que os discípulos queriam. Um privilégio diante daquilo que eles imaginavam que fosse Jesus. Se a gente, queridos irmãos e irmãs, conceber um Jesus político, nós vamos ficar decepcionados. Vocês que estão chegando hoje para o catecumenato, se vocês vierem, não é? Claro que não vieram, é a maneira da gente se expressar, não é? Se a gente for procurar em Jesus uma referência política, nós vamos ser decepcionados, porque parece que ele fechou os olhos para muitas situações, não é? Se nós reduzirmos Jesus a alguém que veio simplesmente para resolver problemas temporais, nós estamos esvaziando a pessoa de Jesus. Jesus quer o nosso bem-estar material? Quer. Jesus veio pregar contra as injustiças? Veio. Jesus veio pregar contra aqueles que oprimem o povo? Veio. Mas ele veio para muito mais do que isso. E aí sim, agora as duas primeiras leituras, né? Na primeira se fala do servo que é macerado com sofrimentos. E não foi macerado pelo sofrimento só por causa de uma revolução política. Não, ele carregando sobre si as suas culpas, as culpas do povo, faz justos inúmeros homens. Jesus veio para ser o Salvador, não é? A missão de Jesus não é simplesmente uma missão temporal. Segunda leitura, temos um sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, não é? Então, essa é a pessoa de Jesus. Ele vem para nos dar a salvação, e a salvação completa do ser humano não é somente a salvação material, é sobretudo a salvação eterna, porque nós somos muito mais do que matéria, somos muito mais do que o nosso corpo. E a segunda leitura ainda nos faz um convite: aproximemo-nos com confiança do trono da graça. Qual é o trono da graça? É o trono de um rei terreno? Não, o trono da graça é a cruz. Aproximemo-nos com confiança do trono da graça para alcançarmos misericórdia. É o que nós mais precisamos, a misericórdia de Deus. Esse é o Jesus que nós queremos seguir, o Filho de Deus, o Salvador, que tomou sobre si as nossas iniquidades e deu a sua vida por nós na cruz. O Jesus que fala no final do Evangelho que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida. Esse foi o maior serviço que Jesus fez. Ele deu-nos a sua própria vida. Esse é o Jesus que queremos seguir. Mas agora sim, voltemos aos discípulos, né? Eles fazem esse pedido a Jesus, né? Porque querem o primeiro lugar. O que motivou esses discípulos a pedirem isso? Primeiramente, como vimos, essa ideia errada de quem era Jesus. Mas além disso, e aí mesmo que eles tivessem uma ideia certa de quem é Jesus, eles ainda podiam errar. Porque, como nós meditamos algumas semanas atrás, na carta de São Tiago fala que dentro de nós há paixões que combatem, que lutam, e nós precisamos enfrentar essa batalha dentro de nós. Infelizmente, assim somos nós. Muitas vezes temos desejos, vontades, fazemos planos, mas que não estão de acordo com o que Deus espera de nós, né? Então, a gente não pode se deixar levar por essas paixões. Uma das paixões, que é o que vai aparecer hoje aqui, que existe dentro de nós, é o desejo de ter. É errado a gente desejar as coisas? Não. É errado, vamos supor que você tem uma casa muito simples. Eu quero ter uma casa melhor. Isso é errado? Não. Você tem um salário e você gostaria, eu queria ter um salário melhor. Ou você não está trabalhando, eu queria um trabalho, eu queria ter um salário, eu quero dar um conforto para a minha família. Isso é errado? Não. Quando nós dizemos o pão nosso de cada dia, estamos pedindo também isso. Mas a partir do momento em que eu começo a não me contentar
com aquilo que eu tenho, não é? A partir do momento que eu deixo esse sentimento crescer e se torna um desejo de ter sem limite, sem medida, sem consciência, aí já não é mais um desejo, aí se transforma numa ambição. A ambição por ter as coisas. E essa ambição por ter as coisas, ela pode evoluir tanto que depois já não é mais o desejo de ter. Vem o desejo ainda maior, o desejo do poder. É assim que a gente pode explicar, né, sem julgar nem apontar ninguém. Às vezes há pessoas que já têm uma fortuna, elas têm tudo, mas elas querem de alguma forma estar num posto, porque o que elas querem agora já não é mais simplesmente ter. Ter para elas já está em segundo plano. Não é que vão abrir mão, mas só isso já não basta. Agora elas querem o poder, querem ter o gostinho de mandar, querem ter o gostinho de poder olhar para as pessoas de cima para baixo. Essa foi a tentação dos discípulos, o desejo de ter, mais ainda o desejo do poder. Por isso que Jesus vai responder para eles: vocês sabem que os chefes das nações muitas vezes as dominam e as tiranizam. Olha aí Jesus também apontando as injustiças. Mas entre vocês não deve ser assim. Então como é que tem que ser entre nós? Que Jesus fala: quem quiser ser o primeiro, não pode nem mandar levantar a mão não, né? Não pode não. Quem quer ser o primeiro, não levanta a mão não. Jesus fala: seja o escravo de todos. Seja o servo. Será que Jesus está falando assim: eu quero ser o primeiro. Então o caminho para eu ser o primeiro é que eu vou me fazer servo. Aí de servo, depois eu vou virar um empregado, depois o gerente, até que eu vou ser o primeiro. Não, não é isso. O que Jesus está dizendo para nós, e Santo Inácio traduz isso para a gente, quando ele usa aquela expressão que já comentamos aqui, o agir contra. O que é o agir contra? Se eu tenho em mim esse desejo de ser o primeiro, eu preciso fomentar dentro de mim o desejo de ser o último. Esse é o sentido. Quem quiser ser o primeiro, seja o último, seja o servo. Não é? Ou seja, não me deixar levar por esses desejos que vêm em nós. Precisamos traduzir isso para a nossa vida, trazer isso para nós. Talvez a gente aqui, ninguém esteja aspirando, né, a ser um soberano, a ser o primeiro de todos, mas talvez dentro da comunidade, talvez dentro da família, a gente encontra essa dificuldade. Talvez todos nós pensamos assim: não, eu não estou pensando em ser o primeiro não. Mas a gente pode colocar aqui algumas situações meio absurdas para ver como é que a gente reagiria, né? Vamos imaginar dois casos. Alguém chama, vamos dar um exemplo, chamar o padre. Chama o padre para ir numa família, está todo mundo brigando. Chega lá aquela confusão, todo mundo quase pegando na mão. O que está acontecendo? Não, está tendo uma briga aqui, porque essa pessoa não quer ceder. Ela não quer deixar espaço. Mas por que, qual espaço? Ela está falando que ela que vai lavar a louça e eu estou dizendo que sou eu. Ela está brigando porque ela falou que ela que vai lavar o banheiro e eu já disse que sou eu. Ou então chega aqui na igreja, tem um tumulto ali na porta. O que está acontecendo, gente? Não, padre, o senhor vai ter que resolver. Eu já falei que sou eu que vou tirar o lixo. E a pessoa está dizendo que é ela. Sou eu. Quem vai ficar trabalhando lá atrás, escondido, sou eu. Claro que o padre está exagerando de propósito, né? Mas é só para trazer para a gente a reflexão, né? Talvez entre o último lugar e o primeiro, a gente até encontra o meio termo, né? Mas é isso que Jesus convida a gente. Por causa de que estaríamos dispostos até a lutar, não é? Por qual lugar nós estaríamos dispostos a brigar? Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Quem quiser ser grande, seja o escravo de todos, né? Hoje, queridos irmãos, mais ainda, a nossa oração a Jesus pode ser aquela oração que a gente reza tantas vezes e que vocês sabem responder. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém.